Palavra de fé. Palavra de cura. Palavra de bênção. Palavra de ensinamento. Palavra do dia com o pastor Adalto Matheus Vitória. Queridos, vamos ver aqui Paulo falando para nós com respeito à segunda vinda do Senhor Jesus. Deve ser para nós, os crentes, uma data muito esperada, com muita expectação, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deve ser para os crentes uma data vigiada, vigiar o tempo deste acontecimento. Paulo disse, aqui escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não impediremos, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Nós não precederemos, não iremos primeiro do que eles. Haverá 3 acontecimentos antes da segunda vinda do Senhor. Palavras do apóstolo São Paulo, verso 16, não é? O alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. O que é o alarido? Nós precisamos de saber o que são estas coisas para podermos vigiar a segunda vinda de Cristo. Volto a repetir, se há um acontecimento que todos os seres humanos deveriam estar atentos, vigiando, é este acontecimento da segunda vinda de Cristo. Porém, Paulo diz aqui que a segunda vinda de Cristo é precedida com esses 3 acontecimentos: alarido, voz do arcanjo e trombeta de Deus. O alarido é o primeiro acontecimento antes da segunda vinda de Cristo. Alarido é a mensagem, é o chamado, é Deus espalhando a sua palavra. Ele disse, quando este evangelho for pregado em todas as nações, então virá o fim. Evangelho é boas novas, é o alarido, é o chamado de Deus. Portanto, o alarido é o primeiro estágio da segunda vinda de Cristo. Alarido, portanto, nós já estamos, queridos, já no primeiro estágio, por que não dizer, não é? No finalzinho do primeiro estágio da segunda vinda do Senhor Jesus. Os acontecimentos, o cenário do mundo fala mais alto do que as minhas palavras. Você sabe disto. Depois do alarido, em que todos os filhos de Deus foram reunidos em um lugar geográfico? Não. Reunidos na palavra. São Lucas disse, onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. O corpo de Deus é a palavra. As águias de Deus são os filhos de Deus. Então, quando estas águias, que são os filhos de Deus na terra, estiverem todos reunidos, chamados por este alarido, e reunidos em torno do corpo palavra, então virá
o Senhor para nos arrebatar. Portanto, o alarido é a chamada, é Deus reunindo seu povo, sua igreja, em torno do corpo, palavra. Onde estiver o corpo, se reunirão as águias, chamando. Depois, a voz do arcanjo, quando todos estiverem reunidos na palavra, não só fisicamente, lembre disso, mas também espiritualmente, reunidos em torno desse corpo, palavra, não é só fisicamente. Tem que estar integralmente, corpo, espírito e alma. Já visto que nós somos trinos, compartimento trino. Então, quando esta igreja, chamada por Deus, pelo alarido de Deus, estiver realmente colocada no corpo, reunida no corpo, palavra de Deus, de corpo, alma e espírito, aí virá o segundo acontecimento da vinda do Senhor, a voz do arcanjo. Voz do arcanjo é a ressurreição dos mortos. Paulo vai falar aqui. Ressurreição dos mortos, daqueles que morreram em Cristo. Ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos e estaremos sempre com o Senhor. Portanto, devemos estar atentos a estes 3 acontecimentos que precede a segunda vinda de Cristo. O alarido, que é a mensagem da hora, para cada acontecimento sobrenatural, Deus tem um ministério especial na terra. Agora não seria por menos. A Bíblia nos fala que antes da segunda vinda de Cristo, Deus enviaria o alarido, que era a mensagem de Elias. Malaquias, capítulo 4, verso 6. Mateus 17, 11. É o alarido, Deus chamando, reunindo a sua igreja, não ao redor de uma filosofia humana, de uma teologia humana, mas reunindo-a em torno de sua palavra. O mensageiro que precursará a segunda vinda de Cristo, de acordo com Malaquias 4 e 6, Mateus 17, 11, Apocalipse 10, 7, Atos 3, 21. Este mensageiro, a natureza do seu ministério é trazer o povo de volta ao corpo, palavra original de Deus. Por isso, quando se levantar o ministério na terra com esta seriedade, com esse cunho profético, trazendo o povo de volta à Bíblia Sagrada 100%, levante a cabeça. É o alarido de Deus. É a mensagem do precursor que precursa a segunda vinda do Senhor. Eu lhe pergunto, você que tem assistido nossos programas, nossos cultos, porventura não tem sentido isto? Estes ensinamentos sérios, puros em relação à Bíblia, porventura não é Deus te chamando para unir a esse corpo palavra? Pois bem, o alarido é a chamada, a voz do arcanjo é Deus chamando os mortos, a voz da ressurreição. Quando ele chamou o Lázaro, a voz saiu do corpo de Jesus. Lázaro, sai para fora.
quando ele chamar os mortos antes da sua segunda vinda, que é o segundo estágio da sua segunda vinda, a voz da ressurreição, que é a voz do arcanjo, sairá do corpo de Jesus de novo. E o corpo de Jesus aqui na terra é a sua igreja. Paulo disse isto em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6, ele disse: vós sois o templo do Espírito Santo, a morada do Deus vivente. Então o corpo de Cristo é a sua igreja aqui na terra. E é da boca dela que sairá a voz do arcanjo, a voz da ressurreição, a chamada. Veja o cunho tão pesado que a igreja do Senhor Jesus carrega sobre si. O ministério da voz do arcanjo. E depois que os mortos ressuscitarem, como Paulo diz no verso 17 de 1 Tessalonicenses 4, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então será a voz do arcanjo, ele virá nos ares e nos chamará de lá, e nós subiremos e encontraremos com ele nos ares. Deus não pisará nessa terra aqui, ele está pisando aqui através de sua igreja, mas no arrebatamento, na segunda vinda, ele nos chamará nos ares, trombeta de Deus nos chamará, e nós seremos transformados junto com os que morreram já ressurretos, e encontraremos o Senhor nos ares. Trombeta de Deus chamando. Portanto, 3 estágios da segunda vinda de Cristo. O alarido é a palavra de Deus aqui na terra, reunindo a sua igreja ao lado do corpo, palavra de Deus. Segundo estágio, voz do arcanjo, que é a voz que sai do corpo de Cristo, que é a sua igreja, chamando os mortos à ressurreição. Os mortos que dormiram em Cristo, não em uma denominação, uma interpretação particular, é uma doutrina do A, do B ou do C, não, que morreram em Cristo, na palavra. Isso é Paulo falando, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, os que morreram em Cristo. Procure estar em Cristo. Você não sabe o dia que você vai morrer? Morrer fora de Cristo, não estará você na primeira ressurreição, que é a ressurreição da noiva, da esposa, da igreja eleita de Cristo. Viu? Amém. Deus te abençoe. Pense nisto, medite nisto e procure estar nisto. O importante da vida, queridos, é estarmos no programa de Deus, que é a sua palavra. Estar em Cristo. Fora de Cristo, estaremos inseguros, perdidos, desertados no deserto da vida, sem saber por onde ir. Pense nisto. Entre em nossa página, assista nossos cultos, vai lá na igreja e você será abençoado. Nós iremos lhe ajudar com explicações, respondendo suas perguntas, te ajudando a te preparar para a segunda vinda de Cristo, que sem dúvida nenhuma estamos a um passo disto, sem dúvida nenhuma. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página. Entre aí na página, pega o nosso endereço lá da igreja, ali do Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. E também em Taguatinga Norte, Brasília, Distrito Federal.
Pega o endereço, esteja lá e queremos te ajudar, te preparar para este evento tão glorioso que é a segunda vinda de Cristo. Nosso abraço. Deus te abençoe.